Antes de fazermos esta oração, quero convidar você a refletir sobre uma cena das Escrituras que continua falando ao coração de muitas pessoas até hoje. Em João 8, uma mulher foi levada até Jesus carregando o peso dos seus erros. E embora essa passagem fale sobre uma pessoa específica, acredito que a verdade revelada ali alcança muita gente que está ouvindo esta mensagem agora. Porque uma das dores mais difíceis de carregar não é aquilo que os outros sabem sobre nós, mas aquilo que nós mesmos não conseguimos esquecer. Existem pessoas que seguem em frente por fora, mas continuam presas a acontecimentos que ficaram para trás. Elas lembram de decisões que gostariam de ter tomado de outra forma, palavras que não deveriam ter sido ditas, oportunidades que foram desperdiçadas ou momentos que ainda provocam arrependimento. O tempo passou, a vida continuou, mas a culpa encontrou uma forma de permanecer. E pouco a pouco, algumas pessoas começam a acreditar que serão lembradas para sempre pelos seus piores momentos. Mas quando observamos Jesus, percebemos algo diferente. Ele não olha para uma vida e a resume ao seu erro mais doloroso. Ele enxerga aquilo que ainda pode ser restaurado. Ele vê possibilidades onde outros veem fracassos. E talvez esta seja a verdade que Deus deseja colocar diante de você hoje. O seu passado pode explicar algumas feridas, mas não tem autoridade para determinar o seu futuro. A graça de Cristo continua alcançando pessoas que acreditavam não merecer uma nova oportunidade. Escreva nos comentários: a graça de Jesus alcança a minha história. Ao pensar sobre essa verdade, percebo que muitas pessoas não têm dificuldade em acreditar no perdão de Deus para os outros. Elas conseguem ouvir testemunhos de transformação, ler histórias de restauração e até aconselhar alguém a confiar na misericórdia do Senhor. Mas quando o assunto envolve os próprios erros, a conversa muda. A graça que parece tão clara para todos os demais se torna difícil de aceitar quando olham para si mesmas. Talvez isso aconteça porque existem feridas que não foram deixadas por outras pessoas, mas por decisões que nós mesmos tomamos. E quando isso acontece, o arrependimento pode se transformar em uma espécie de prisão silenciosa. A pessoa continua orando, continua buscando a Deus, mas dentro dela existe uma voz repetindo que ela deveria ter agido diferente. Com o tempo, ela deixa de olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje e passa a viver olhando constantemente para aquilo que gostaria de ter mudado ontem. Mas uma das coisas mais bonitas no Evangelho é que Jesus não oferece apenas perdão. Ele oferece restauração. O perdão remove a culpa. A restauração devolve a esperança. Cristo não deseja apenas libertar alguém do peso do passado. Ele deseja ensinar essa pessoa a voltar a caminhar. E quando entendemos isso, percebemos que a graça de Deus não é apenas uma resposta para aquilo que aconteceu. Ela também é uma ponte para aquilo que ainda pode acontecer. Em Jesus, sempre existe a possibilidade de um novo começo. Escreva nos comentários: em Cristo existe um novo começo para mim. Existe uma diferença importante entre arrependimento e condenação. O arrependimento nos aproxima de Deus. A condenação nos afasta dele. O arrependimento reconhece o erro e busca mudança. A condenação tenta convencer a pessoa de que não vale mais a pena tentar. E muitas vezes essas duas coisas são confundidas. Há pessoas que acreditam estar vivendo arrependimento quando, na verdade, estão apenas alimentando uma culpa que as impede de seguir em frente. Isso acontece quando alguém passa a medir o próprio valor pelos erros que cometeu. Em vez de enxergar a própria vida através da graça de Deus, começa a enxergá-la através das suas falhas. Aos poucos, a esperança perde espaço, a alegria desaparece, a confiança diminui. E mesmo quando coisas boas acontecem, existe uma sensação constante de que não merece recebê-las. Como se o passado tivesse adquirido autoridade para interferir em cada novo capítulo da vida. Mas Jesus nunca tratou as pessoas dessa forma. Quando encontramos Cristo nas páginas do Evangelho, vemos alguém que confronta o pecado sem destruir o pecador. Vemos alguém que fala a verdade sem retirar a esperança. E essa continua sendo uma realidade para nós hoje. Deus não ignora nossas falhas, mas também não nos abandona por causa delas. A voz do Senhor sempre conduz ao arrependimento, à transformação e à vida. A voz da condenação apenas produz medo, distância e desânimo.
E é por isso que precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus diz sobre nós acima daquilo que a culpa insiste em repetir. Escreva nos comentários. Eu escolho ouvir a voz da graça. Talvez uma das maiores dificuldades de quem carrega a culpa seja acreditar que ainda pode recomeçar. Afinal, é fácil falar sobre novos começos quando tudo está dando certo. O desafio surge quando olhamos para trás e enxergamos decisões que trouxeram consequências, relacionamentos que foram afetados ou oportunidades que parecem ter sido perdidas para sempre. Nessas horas, muitas pessoas passam a viver apenas administrando arrependimentos, sem perceber que Deus continua trabalhando no presente. A verdade é que ninguém constrói uma vida sem cometer erros. Todos nós temos capítulos que escreveríamos de forma diferente se pudéssemos voltar no tempo. Mas a vida não é vivida olhando para trás. Ela é vivida seguindo em frente. E uma das armadilhas mais perigosas da culpa é fazer alguém acreditar que seu futuro está permanentemente limitado por aquilo que aconteceu ontem. Aos poucos, a pessoa deixa de sonhar, deixa de tentar e deixa de acreditar que Deus ainda pode fazer algo novo em sua história. Mas a graça de Cristo nos lembra que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Existem portas que se fecharam e não voltarão a abrir, mas existem outras que Deus ainda pode colocar diante de nós. Existem capítulos que terminaram, mas a história não terminou com eles. Quando entregamos nossas falhas ao Senhor, descobrimos que Ele não trabalha apenas com aquilo que fomos. Ele trabalha com aquilo que ainda podemos nos tornar. E muitas vezes, o que Deus faz depois de uma queda se torna um testemunho ainda mais poderoso do que aquilo que existia antes dela. Escreva nos comentários. Meu futuro está nas mãos de Deus. Ao longo da Bíblia encontramos pessoas que experimentaram essa graça de maneira profunda. E uma delas foi Pedro. Quando pensamos nele, geralmente lembramos do discípulo corajoso, daquele que andou sobre as águas e declarou que Jesus era o Cristo. Mas existe outro momento da sua história que fala muito ao coração de quem já falhou. Foi quando Pedro prometeu que jamais abandonaria Jesus, mas poucas horas depois fez exatamente o contrário do que havia prometido. O que torna essa história tão próxima da nossa realidade não é apenas a falha de Pedro. É o fato de que ele falhou justamente na área em que acreditava ser mais forte. E isso acontece com muitas pessoas. Existem momentos em que nos decepcionamos, não porque erramos por falta de conhecimento, mas porque agimos de uma forma que nunca imaginamos agir. São situações que nos fazem perguntar: como eu fui capaz disso? Ou como deixei isso acontecer? E muitas vezes, a dor da decepção conosco mesmos se torna maior do que qualquer acusação vinda de outras pessoas. Pedro conheceu esse sentimento. Ele sabia o que era lembrar de palavras que gostaria de não ter dito e de atitudes que gostaria de não ter tomado. Mas a sua história nos ensina algo precioso. Uma falha não tem poder para cancelar o propósito de Deus. O erro foi real. O arrependimento também foi real. Mas a graça do Senhor continuava sendo maior. E essa mesma verdade permanece viva hoje. O que aconteceu não precisa ser o capítulo final da sua história. Escreva nos comentários: a graça de Deus é maior que minhas falhas. Existe um detalhe na história de Pedro que muitas vezes passa despercebido. Depois de falhar, ele não correu imediatamente para tentar reconstruir tudo. Pelo contrário, em determinado momento, parece que ele simplesmente voltou para aquilo que fazia antes, como se acreditasse que não havia mais nada a fazer, como se o erro tivesse falado mais alto que o chamado. E para ser sincero, muitas pessoas conhecem bem esse sentimento. Há momentos em que a culpa não se manifesta através de lágrimas ou palavras. Ela aparece na forma de desistência. A pessoa deixa de acreditar que pode fazer diferença, deixa de usar os dons que Deus lhe deu, deixa de sonhar, de servir ou de tentar novamente. Não porque Deus a rejeitou, mas porque ela mesma passou a acreditar que não é mais capaz. Aos poucos, vai se acomodando a uma versão menor da vida, carregando a sensação de que os melhores dias ficaram para trás. Mas uma das verdades mais bonitas do Evangelho é que Jesus não abandona pessoas que perderam a confiança em si mesmas. Quando alguém já não consegue enxergar valor dentro de si, Cristo continua enxergando. Quando alguém acredita que sua história terminou,
Deus continua escrevendo novos capítulos. E talvez seja exatamente isso que você precise lembrar hoje. O fato de você ter perdido a esperança em algumas áreas não significa que Deus tenha perdido. A graça do Senhor continua alcançando lugares que nós mesmos deixamos de acreditar que poderiam ser restaurados. Escreva nos comentários: Deus ainda está escrevendo a minha história. Chega um momento na história de Pedro em que algo extraordinário acontece. Jesus poderia ter escolhido qualquer caminho para lidar com aquela situação. Poderia ter lembrado a falha. Poderia ter feito perguntas sobre o passado ou destacado tudo aquilo que havia acontecido. Mas não foi isso que ele fez. Quando Cristo se aproxima de Pedro novamente, seu objetivo não é aprofundar a ferida. Seu objetivo é restaurar aquilo que parecia quebrado. Isso nos ensina uma verdade importante sobre a forma como Deus trabalha em nossas vidas. Muitas vezes imaginamos que o Senhor está constantemente nos lembrando dos nossos erros, quando na verdade somos nós que fazemos isso. Enquanto passamos dias revivendo falhas antigas, Deus continua nos chamando para olhar adiante. Enquanto ficamos presos ao que aconteceu, Ele continua nos convidando para aquilo que ainda pode acontecer. O coração de Deus não está focado em nos manter presos ao passado, mas em nos conduzir para a transformação. Talvez exista algo em sua vida que você acredita ter perdido para sempre. Talvez uma oportunidade, uma confiança, uma alegria, ou até mesmo a certeza de que ainda pode ser usado por Deus. Mas a restauração de Pedro nos lembra que a graça não apenas perdoa, ela também reconstrói. Cristo não encontrou Pedro para dizer que tudo havia acabado. Encontrou-o para mostrar que ainda havia propósito, ainda havia missão e ainda havia futuro. E o mesmo Jesus continua fazendo isso com aqueles que decidem caminhar com Ele hoje. Escreva nos comentários: a graça de Deus também restaura. Ao olhar para essas histórias de perdão e restauração, percebemos que existe um ponto em comum entre todas elas. Nenhuma dessas pessoas encontrou graça porque merecia. Nenhuma delas chegou diante de Deus apresentando um currículo perfeito ou uma vida sem falhas. O que elas encontraram foi um Deus que continuou se aproximando mesmo quando havia motivos para se afastar. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar para quem carrega culpa há muito tempo. Muitas pessoas acreditam que precisam consertar tudo primeiro, para depois se aproximarem de Deus. Pensam que precisam resolver suas falhas, vencer suas fraquezas e colocar a vida em ordem antes de buscar novamente a presença do Senhor. Mas a realidade é justamente o contrário. Não é a mudança que nos leva até Deus. É a presença de Deus que produz a mudança. Quando tentamos caminhar sozinhos, carregamos pesos que se tornam cada vez mais difíceis. Mas quando nos aproximamos de Cristo, encontramos força para enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você apresente respostas para todas as perguntas da sua vida. Talvez Ele esteja apenas convidando você a dar um passo de cada vez, a confiar novamente, a orar novamente, a abrir o coração novamente. Porque a graça que alcançou a mulher acusada, a graça que restaurou Pedro e a graça que transformou tantas vidas continua disponível hoje. E ela continua sendo maior do que qualquer erro, maior do que qualquer fracasso e maior do que qualquer distância que alguém imagine existir entre si e Deus. Escreva nos comentários: hoje eu dou um passo em direção a Deus. Existe uma cena nas últimas horas da vida de Jesus que revela algo extraordinário sobre a graça de Deus. Ao seu lado estava um homem que não tinha tempo para reconstruir a própria reputação, corrigir seus erros ou reescrever a sua história. Aos olhos das pessoas, ele era alguém que havia desperdiçado a vida, alguém que já havia recebido seu julgamento. Mas naquele momento, quando tudo parecia perdido, ele encontrou algo que nunca imaginou encontrar: misericórdia. Essa realidade continua falando ao coração de muitas pessoas hoje. Existem aqueles que olham para trás e sentem que perderam tempo demais. Sonhos ficaram pelo caminho. Decisões produziram consequências. Anos foram consumidos por escolhas que não trouxeram a paz esperada. E então surge um pensamento perigoso: talvez seja tarde demais para mim. Não porque Deus tenha dito isso,
mas porque o peso das experiências passadas tenta convencer a pessoa de que não existem mais oportunidades pela frente. Mas a graça de Cristo nos ensina algo diferente. Enquanto houver vida, existe esperança. Enquanto houver um coração disposto a buscar o Senhor, existe um caminho de volta. Deus não trabalha apenas com pessoas que fizeram tudo certo. Ele trabalha com pessoas que reconhecem sua necessidade dele. E isso significa que nenhum passado é poderoso o suficiente para impedir a ação da graça quando alguém decide se aproximar de Jesus. O que parece ser o fim aos nossos olhos pode se tornar o início de uma nova história nas mãos de Deus. Escreva nos comentários: a graça de Deus me dá esperança. Ao chegarmos ao final desta reflexão, percebemos que todas essas histórias apontam para a mesma verdade. A mulher que recebeu uma nova oportunidade, Pedro que foi restaurado, o filho que voltou para casa e o homem que encontrou graça nos últimos momentos da vida tinham algo em comum. Nenhum deles podia mudar o próprio passado. O que mudou suas vidas não foi a capacidade de voltar atrás. Foi o encontro com a misericórdia de Deus. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja querendo lembrar ao seu coração hoje. Você não pode reescrever os capítulos que já foram vividos. Não pode desfazer palavras que foram ditas, nem apagar decisões que ficaram para trás. Mas você não precisa viver aprisionado por elas. Em Cristo existe perdão para a culpa, esperança para quem perdeu a direção, restauração para quem se sente quebrado e graça para quem acredita que não merece recomeçar. O Evangelho nunca foi sobre pessoas perfeitas. Sempre foi sobre um Salvador perfeito encontrando pessoas imperfeitas e transformando suas vidas. Por isso, ao encerrarmos este momento, entregue ao Senhor aquilo que ainda pesa dentro de você. A culpa que insiste em voltar. O arrependimento que ainda machuca. As lembranças que continuam ferindo o coração. Coloque tudo diante de Jesus. A mesma graça que alcançou vidas há milhares de anos continua alcançando vidas hoje. E que a partir deste dia você caminhe com a certeza de que o seu passado não é maior do que o amor de Deus, e que a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos daquele que faz novas todas as coisas. Escreva nos comentários: a graça de Jesus transformou a minha história.